Galera, finalmente estreou a série Invasão Secreta da Marvel, depois de um longo tempo sem uma série para assistir. E olha, surpreendeu positivamente, hein? É tudo com spoiler nessa análise, então vem comigo aí depois da vinheta. E aí galera, Spótico na área, eu sou o André Murer e desejo que a força esteja com cada um de vocês. E se é a tua primeira vez aqui no canal, deixa a tua inscrição, ativa o sininho, deixa o like junto com toda a galera que tá desde o começo, porque é só vocês que vão colocar o nosso canal pra cima cada vez mais. Te agradeço muito por você fazer parte com a gente do nosso trabalho, beleza? Bora pra análise. Pra quem tava olhando pra Marvel, igual o brasileiro tá olhando pra seleção brasileira, com a mesma empolgação... E lá vem eles de novo. Olha só que absurdo. A chance de mais um gol. Gol da Alemanha. Eu posso dizer sem medo de ser feliz. Foi um episódio praticamente perfeito, extremamente fiel à invasão secreta dos quadrinhos, porque a Marvel finalmente fez uma série com tudo daquilo que a gente gosta, com muito suspense, com um ótimo roteiro, com cenas de ações realmente muito próximo da realidade e coisas assim inesperadas, né? E misturando essa coisa ficcional, né, cósmica, com aquilo que é humano, aquilo que é terreno, com os dramas aqui, que é isso que funciona. Essa é a mistura que dá certo. O plot é aquele que o trailer já vinha entregando e que a gente falou aqui diversas vezes. Os Skrulls estão sem paciência nenhuma com a Capitã Marvel e com o Nick Fury, que foi prometido para eles há 30 anos atrás que eles teriam um lar, que o Nick Fury e a Carol Danvers iam achar um planeta, um lugar para eles ficarem. E nada. Houve sim uma mudança de foco dessas duas pessoas. A Capitã Marvel sai prometendo que vai achar um lar para os caras e começa a caçar Kree, começa a defender o universo, sei lá, de tantas quantas ameaças, some, desaparece e não vai achar planeta nenhum. O Nick Fury se concentra na construção da Saber, essa estação que fica nos arredores aí do planeta Terra, feita um satélite, uma estação de defesa, né? Que durante algum tempo, lá no começo da fase 4, a gente achou que pudesse ser aquela outra organização diferente da SHIELD, a SWORD, né, que estaria comandando isso, mas a gente não sabe ainda se a Saber tem relação com a SWORD ou não, né? Mas eu acredito que deve ter sim, porque no final de WandaVision, a Monica Rambeau é interpelada dentro de um teatro ali por uma Skrull, né? Que, enfim, eu acho que no decorrer dos próximos episódios, ou até no filme das Marvels, a gente vai ver um pouco mais dessa relação Saber, SWORD, de repente a Saber como um projeto da SWORD. Acho que a gente tem que esperar um pouquinho mais para ver isso. Então o Nick Fury abandonou a ideia de achar um lar pros caras, e o Talos, ele foi levando do jeito que deu para levar, tentando, muito fiel ao Nick Fury, só que não deu mais, né? Chega uma hora que a galera, pô, e aí, cadê o nosso lugar para morar? E o Gravik acaba mexendo os pauzinhos dele e ele tira fora da jogada o Talos. O Talos é expulso do conselho dos Skrulls. O Gravik assume e, mais do que assumir, começa a organizar atentados terroristas em partes diferentes do mundo, colocando nação contra nação. Num primeiro momento, nações do segundo e do terceiro escalão, e o grande medo do agente Prescott, que começa o episódio chamando o Everett Ross, que a gente achava que era o Everett Ross, né? Explicando tudo o que está acontecendo, preocupadíssimo, porque a hora que duas nações, duas superpotências se chocarem, o caos está estabelecido, né? Ainda mais porque a raça humana, de acordo com os Skrulls, é uma raça fraca, e eu concordo plenamente com os caras. Mas enfim, né? O próprio Everett Ross era um Skrull e acabou se revelando naquele momento. E assim, os caras organizaram, não são apenas metamorfos, não são apenas seres alienígenas com capacidade de desenvolver, de se metamorfar na pessoa que eles quiserem. O filme inicial da Capitã Marvel serviu também como base para explicar certas características dos Skrulls, como por exemplo conseguir, com o equipamento correto, conseguir pegar também as memórias recentes, memórias muito antigas eles não conseguem, é o que a gente deduz. Então
eles têm aquelas máquinas onde eles aprisionam os seres e com aquele raio lateral aqui ambas as frontes aqui, eles conseguem acessar as memórias recentes de acordo com aquilo que a gente aprendeu no filme da Capitã Marvel. Se mudou, os caras vão ter que explicar. Então é por isso, não é apenas o cara usando a forma humana de uma vítima, mas também tendo acesso a algumas memórias recentes que permitem essa pessoa realmente saber coisas importantes. De repente no interrogatório, se não for coisas muito lá pra trás, for coisas recentes, o cara vai até saber. Não dá pra saber quem é quem. A própria Gaia, que é a filha do Talos, ela diz que existem agentes do Gravik, agentes Skrulls, infiltrados por aí com identidades secretas, inclusive para os próprios Skrulls. Olha que loucura o negócio aí. O próprio agente Everett Ross era de uma agência que espionava os Skrulls, e mesmo assim os caras sabendo disso, o Gravik colocou um agente dele para espionar a agência que espionava os Skrulls. Olha o tamanho da complexidade. E é nesse embasamento todo, nessa revolta toda, que os caras vêm pra Terra e sabe-se lá desde quando, hein? Nós não podemos ficar com essa ideia de que eles chegaram agora. A série se passa nos dias atuais, mas os caras estão aqui, ó, desenvolvendo isso há muito e muito tempo. Não é de hoje que a gente tem algumas teorias aqui, sobretudo, assim, com base em certas coisas, certas mudanças de comportamento repentinos de alguns personagens, que a gente já deduz que essa invasão Skrull já está acontecendo há muito tempo. Lembram da Sharon Carter lá na série do Falcão, o Soldado Invernal? Ela é a mercadora do poder, uma mudança radical de caráter da Sharon Carter. Ela não é assim. E ela vende armas no mercado negro para qualquer um. E ela termina a série conversando com alguém ao telefone. A gente já achava na época que ela podia ser uma Skrull, agora eu tenho quase certeza que ela é uma Skrull, botando armas, alimentando as nações com armas, justamente para viabilizar esses confrontos, essas invasões de nação contra nação e estabelecer o caos. Nesse próprio episódio a gente viu o Rhodes trabalhando para o governo, braço direito do presidente dos Estados Unidos, e numa mudança de caráter também assim repentina. Jamais o Rhodes, que a gente conhece, ia entregar de bandeja do jeito que entregou pro presidente o Nick Fury, inclusive rotulando o cara de desertor e tudo mais, sumido, enfim, eu tava achando que o presidente dos Estados Unidos seria um Skrull, mas agora eu começo a achar que é o Rhodes. Então será que ele tá preso também? Será que o Ross tá preso também lá naquelas câmaras onde os Skrulls guardam os caras que eles pegam as memórias? Nessa série o que mais deixa a gente hypado é que realmente não dá pra saber quem é quem. Você tem que prestar muita atenção no comportamento das pessoas para tentar deduzir: esse é Skrull, esse não é, esse não é. A única certeza de saber se o cara é Skrull ou não é, primeiro, tentando acessar memórias antiguíssimas das pessoas, que pouquíssima gente ia saber aquelas informações, ou, infelizmente, quando o cara morre, né? O Everett Ross falso morreu, e quando um Skrull é morto, ele volta para sua forma Skrull. Então foi assim que a gente soube que o agente Prescott morreu, não era um Skrull. Foi assim que o Everett Ross morre e a gente vê que ele é um Skrull, e assim a gente vai descobrindo. Mas é complicado você chegar numa situação de confrontamento com alguém usando uma forma que você conhece e não ter certeza se ele é um Skrull ou não. Foi dessa forma que no final do episódio, a gota d'água era o Gravik conseguindo umas bombas, né, para botar o caos em Moscou, para jogar a culpa nos Estados Unidos, né, para daí botar Estados Unidos e Rússia um contra os outros. Ele até criou lá uma galera, americanos contra a Rússia, né, mas cheio de Skrull aí mexendo as peças no tabuleiro, né. Tem uma perseguição, tem o lance da Gaia aparentemente se arrependendo do que tá fazendo, porque a Gaia é filha do Talos, ela descobre ali que a mãe morreu, enfim, tá trabalhando pro Gravik, a gente não sabe se ela tá realmente com dúvida dos propósitos do Gravik, se não tá. Ela também tá de saco cheio de ficar sem um lugar para morar, né? Ela é uma das líderes da nova Skrullos, né? Como eles estão chamando aquela usina nuclear, já que os Skrulls são imunes à radiação, eles escolheram logo uma usina nuclear para ficarem escondidos, né? Os caras são inteligentes, os caras são perspicazes, os caras são
realmente estratégicos, fortes e inteligentes. Olha, é realmente a fórmula certa para um grande vilão. Apesar que na cabeça dos Skrulls nem sei se dá para chamar os caras de tão vilão assim, né? Certo não tá, né? Certo não tá chegar aqui e tirar a terra da gente, não tá. Mas os caras têm um propósito, né? Foi prometido algo pra eles que não foi cumprido. E os caras se revoltaram com isso. Sabe aquela história que todo bom vilão tem sempre uma boa justificativa? Os caras se torraram e vieram. Agora, não, agora é a terra, agora não é qualquer lugar, agora eu que escolho, quero a terra, né? E a partir dessas bombas, desse atentado terrorista pra botar nação contra nação, é óbvio, né? Se você bota os humanos pra lutarem contra os próprios humanos, é eles que se matem, né? Se eu posso botar eles próprios uns contra os outros pra se dizimarem, pra fazer o serviço sujo pra mim, pra que eu vou ficar me desgastando em eliminar humanos, se eles podem muito bem fazer isso entre eles mesmos? É nessa pegada que vai esse atentado terrorista na praça, aonde no final, além da tragédia que foi a morte da Maria Hill, né, e foi uma tragédia com requintes de crueldade, porque o Gravik atira nela feito a imagem do Nick Fury, e ela morre acreditando que foi o Nick Fury. O próprio Nick Fury verdadeiro, que já carrega nas costas a culpa da própria invasão secreta como um todo, agora ainda vai carregar a imagem da grande amiga achando que ele é o assassino dela própria. Esse cara vai precisar de terapia no final de tudo, hein? E outra coisa sensacional desse final de episódio foi ver que ao longo do episódio, certas figuras que foram aparecendo paulatinamente no episódio eram sempre o próprio Gravik, fiscalizando, vigiando o Nick Fury de uma certa forma, desde a criança com a bola colorida, quando ele é pego pelos agentes do MI6 da Sonya Falsworth, que é líder do MI6 britânico, também tá junto com os Estados Unidos na busca dos Skrulls, né? Ali aparece, o Nick Fury vê de noite caminhando uma criança ali, já era o próprio Gravik, o cara do bar, enfim, e aí o próprio Gravik vai mostrando pra ele o quanto ele foi enganado naquele momento. Sensacional! E é inegável que também os Skrulls estão buscando aprimoramento. O próprio Gravik vai se mostrar nos próximos episódios com habilidades que um Skrull comum não tem. Um Skrull normal já é forte. Imagina o cara podendo soltar, esticar os braços, feito o Groot ali, né? Aquele próprio cientista que era um Skrull ali, que estava vendendo as bombas com uma força extraordinária, muito mais forte que o próprio Talos, que é um guerreiro, que é jovem. A Marvel não coloca essas coisas no roteiro à toa. Quando ele diz pro Nick Fury que ele tem o equivalente, ele tem mais de 100 anos, mas em idade humana, equivalente mais ou menos a 40 anos, que ele é jovem, ele tá mostrando que ele é forte, né? Que ele nem teve a crise da meia-idade dele, né? Quem que não teve a crise da meia-idade? Só, né, o Nick Fury, qual que é a sua crise da meia-idade? O que você fez? Eu criei os Vingadores, né? Eu, na crise da minha meia-idade, o que eu fiz? Criei um canal pro YouTube pra falar de filme e série. Minha esposa adora, nossa. E o cara leva uma sova daquele outro Skrull, assim, inexplicavelmente, né? Então a gente tem que ver que talvez o Gravik não seja apenas o único Super Skrull. Deve ter mais, né? Então a gente também tem que ver isso nos próximos episódios, e principalmente como que o Nick Fury vai lidar com a morte da sua grande amiga Maria Hill. Onde está o verdadeiro agente Everett Ross? Está vivo? Está preso? Quem mais pode estar preso? Onde está o Rhodes? Está preso também, o máquina de combate? Quem mais é Skrull? Quem não é Skrull? Galera, olha, esse tempero que esse primeiro episódio trouxe pra gente é a fórmula perfeita pra Marvel voltar pro caminho que a gente sempre quis que ela voltasse, galera. A Marvel matou a Maria Hill, que há muito tempo eu não vi um personagem tão importante morrer logo de cara no primeiro episódio. Isso é pra dar seriedade, isso é pra trazer pra gente que o bicho tá pegando, que talvez realmente a Marvel esteja voltando pro caminho correto. E é essa a nossa torcida, galera. Se eu deixei de falar alguma coisa, põe aqui nos comentários que o espaço é seu, beleza? Te agradeço demais de ter ficado com a gente até agora aqui no vídeo. E se você não se inscreveu no começo, se inscreve agora que a gente vai ficar feliz demais. Só vocês para erguer o nosso canal, como eu disse. Ativa o sininho, deixa o like junto com todo mundo e bora pro próximo vídeo sempre. Que venha o segundo episódio, que venha tantas outras coisas e a gente se vê sempre no próximo vídeo. Fiquem bem, galera. Spottico na área.